Não tem sentido que o ódio religioso seja estimulado, seja praticado. Segurança, confiabilidade, transparência, esse é o objetivo. O motorista afirmou que os fiscais o pressionavam para exceder a velocidade e assim cumprir o itinerário. Os promotores, eles têm independência funcional, eles não estão vinculados à denúncia que tenha sido oferecida na instância inferior. Olá, boa noite para você. Boa noite. Histórias de violência contra mulheres. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, recebeu 5 vítimas e ouviu relatos dramáticos. Em torno desta mesa estão muito mais do que 6 mulheres. Estão a ministra Carmen Lúcia e outras 5 mulheres que representam milhares e milhares de histórias de violência e de dor. Todas foram vítimas de agressões, principalmente de maridos e namorados, como a advogada mineira Letícia Pereira, atacada a pauladas pelo ex-companheiro, a fisioterapeuta goiana Cristina Lopes, queimada pelo ex-marido, a juíza paulista Tatiana de Lima, agredida por um homem condenado por ela, a cantora baiana Mariene de Castro, espancada pelo ex-companheiro, e Sandra Batista, mãe da jovem Luíse Ribeiro, uma estudante da Universidade de Brasília, morta pelo ex-namorado. Antes do encontro, a ministra Carmen Lúcia disse que iria ouvir relatos de dor e a conversa foi reservada. Além da violência que sofreram, as 5 mulheres têm algo em comum. Os agressores foram punidos com prisão. Os ministros daqui da turma do Superior Tribunal de Justiça negaram por unanimidade nesta terça-feira o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele não seja preso após trânsito em julgado da condenação em segunda instância. Votaram contra o pedido de Lula os ministros Félix Fischer, relator do processo, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik. Segundo defenderam os ministros em seus votos, o início do cumprimento da pena após a condenação pode ser confirmado em segunda instância e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Ainda nesta edição, vamos mostrar como foi a sessão e como votaram os ministros. Em ações de improbidade administrativa que envolvem 2 ou mais réus, o prazo prescricional de 5 anos deve ser contado de forma individual. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Og Fernandes, lembrou os julgamentos anteriores do STJ para justificar que não faz sentido a socialização da contagem do prazo prescricional. O entendimento foi confirmado pela segunda turma do STJ ao negar recurso especial em que o Ministério Público do Paraná defendia que o prazo legal de prescrição deveria começar a contar a partir da data em que o último acusado deixa o exercício do cargo. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público contra diversos réus. Porém, o juiz de primeira instância excluiu do processo um dos denunciados por causa da prescrição, com exceção apenas da responsabilização em relação ao ressarcimento do dinheiro público, que é imprescritível. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. No STJ, o MP defendeu que a adoção de uma contagem prescricional individual acarretaria tratamento desigual entre os investigados. Ao negar o recurso, o relator, ministro Og Fernandes, destacou que a fixação pelo STJ do prazo de prescrição individual tem relação com a Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, o ministro lembrou os julgamentos do tribunal que concluíram que a prescrição tem prazo pessoal e, por isso, não faria sentido a socialização na contagem do prazo prescricional. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Quem traz mais informações sobre a pauta dos julgamentos é o repórter Henrique Amaral. Vamos falar com ele. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. 21 processos estão previstos na pauta de julgamentos da sessão de logo mais. Entre os destaques estão 8 recursos de Elisalmira do Socorro Rocha Arraes Freire, eleita deputada estadual pelo Amapá em 2014, contra decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado que cassaram o mandato da política. O TRE considerou que ela cometeu abuso de poder econômico, compra de votos e outras irregularidades durante a campanha de 2014. O deputado federal Marcos José
Reateg de Souza também é parte em 5 processos e o prefeito da cidade amapaense de Santana, Robson Rocha, é parte em 5 deles. As ações estão sob relatoria da ministra Rosa Weber. William. Obrigado pelas informações, Henrique. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a segunda turma do STF aceita denúncia e 4 políticos do PP viram réus na Lava Jato. Não tem sentido que o ódio religioso seja estimulado, seja praticado. Por unanimidade, a primeira turma do STF negou o pedido de habeas corpus do ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. O empresário queria reunificar a denúncia do Ministério Público Federal na Operação Caixa de Pandora, que foi desmembrada em 17 processos a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A Operação Caixa de Pandora revelou um esquema de corrupção no Distrito Federal. De acordo com as investigações, os envolvidos teriam usado contratos de informática para desviar recursos. Veja esta e outras decisões da primeira turma do STF. A Operação Caixa de Pandora foi desmembrada em 17 processos a pedido do Ministério Público do Distrito Federal. O ex-vice-governador Paulo Otávio é acusado de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Ele responde a 10 ações. Caso venha a ser condenado, a pena pode chegar a 14 anos de prisão. A defesa do empresário alegou que as várias ações prejudicam o réu e multiplicam o trabalho da justiça em centenas de interrogatórios, por exemplo. Mas o relator ministro Luiz Fux votou por manter as ações separadas. O membro do Ministério Público é efetivamente livre na formação do seu convencimento, o que implica dizer, por óbvio, que sua atuação, de modo algum, pode ser vinculada à eventual valoração técnico-jurídica pretérita dos órgãos com competência para a atuação dos tribunais superiores. A ministra Rosa Weber concordou com o relator e lembrou que a denúncia ainda não foi recebida pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não há como, a meu juízo também, chegar ao efeito pretendido de decretar a nulidade e voltar ao momento anterior com o julgamento das 17 denúncias que foram desmembradas, reunidas numa só. Por unanimidade, os ministros decidiram não aceitar o habeas corpus. As ações contra o ex-vice-governador vão continuar tramitando na Justiça de forma separada. Eu entendo a queixa do advogado, mas acho que isso foi uma fatalidade, uma circunstância da vida, porque os promotores, eles têm independência funcional, eles não estão vinculados à denúncia que tenha sido oferecida na instância inferior. A primeira turma também rejeitou uma queixa-crime contra o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. O parlamentar foi acusado por uma mulher de difamação e injúria. Numa rede social, segundo a acusação, o deputado teria feito críticas a manifestações do PT. A relatora, a ministra Rosa Weber, não considerou ofensa à honra da mulher e foi seguida pelos outros ministros. Pelo lado, na sua página do Facebook, em que feita essa publicação, não cita nominal ou diretamente a querelante. Direcionou isso sim a sua fala aos movimentos sociais em geral. A primeira turma também analisou outra queixa-crime contra o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. 5 artistas, entre eles Glória Pires e Letícia Sabatella, acusam o parlamentar de injúria e difamação. Na Câmara, o deputado teria xingado os artistas que apoiavam uma plataforma na internet criada para debate sobre a denúncia contra Michel Temer. O relator, ministro Alexandre de Moraes, reconheceu o excesso de linguagem, mas defendeu a imunidade dos parlamentares quanto a opiniões e votos. Apesar da grosseria, o parlamentar está dentro da sua função de fiscalização, pois acusa os querelantes de suposta apropriação indevida de recursos públicos
utilizando-se da lei Rouanet. E, em troca dessa apropriação, estariam a dar o seu apoio político a determinado grupo. O ministro Marco Aurélio discordou. Esse deputado surtou em prejuízo da própria casa aqui integrado. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros também rejeitaram queixa-crime do senador Romero Jucá contra o senador Teomário Mota por injúria e difamação. Segunda turma do STF conclui julgamento de inquérito e torna 4 políticos do Partido Progressista réus em acusações ligadas à Operação Lava Jato. Com a decisão, vão responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro os deputados federais Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano e os ex-parlamentares João Pisolatti Júnior e Mário Silva Negromonte. No mesmo inquérito, os ministros decidiram não aceitar a denúncia contra os deputados Arthur Lira, Roberto Pereira de Brito e Mário Negromonte Júnior. Todos os políticos são ligados ao Partido Progressista e eram acusados de supostamente receber vantagem indevida em contratos firmados pela Petrobras. Os valores eram operados pelo ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef. O relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, já havia votado em outra sessão pelo recebimento da denúncia dos 4 políticos e foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli apenas aceitaram a denúncia contra João Pisolatti e Mário Negromonte quanto ao crime de corrupção passiva. Na sessão desta terça, o ministro Celso de Mello seguiu o relator e disse que há provas suficientes para receber a denúncia. Tal como no caso ocorre, havendo dados informativos que possam corroborar, ainda que minimamente, os depoimentos emanados de agentes colaboradores, isso basta para autorizar a instauração da persecução penal. Ainda na segunda turma, os ministros decidiram por maioria negar um recurso em habeas corpus de um pastor condenado por preconceito religioso. Segundo a denúncia, por meio de vídeos e posts na internet, o pastor ofendeu autoridades públicas e seguidores de crenças religiosas, como católica, judaica, espírita, islâmica e umbandista. O relator, ministro Edson Fachin, ficou vencido. Para ele, apesar do conteúdo ser impróprio, as manifestações estariam dentro do chamado direito de livre expressão e determinou o trancamento da ação penal. Conduta, ainda que intolerante, pedante e prepotente, ainda assim se insere no embate entre religiões e decorre da liberdade de proselitismo, essencial ao exercício em sua inteireza da liberdade religiosa. O ministro Dias Toffoli discordou do relator. Para ele, os fatos narrados são graves e a ação penal deve ser mantida. Nós não podemos tolerar este tipo de intolerância. Este tipo de atuação não se enquadra numa liberdade de expressão, não se enquadra com a devida vênia na ideia de liberdade religiosa, muito pelo contrário. Assim também entenderam os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Eu verifico que esta ação do acusado, ela está atuando contra aquele valor importantíssimo que foi erigido pelos constituintes aqui no artigo 3º como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é exatamente a solidariedade. Nós sabemos também da sensibilidade e das paixões que esse tipo de incitação pode deflagrar. Bom, e para comentar esta sessão da segunda turma de hoje, vamos falar aqui com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite. Oi, Karina, boa noite. Matéria penal dominou essa turma, né?
Exatamente, William. Na segunda turma, hoje, no Supremo Tribunal Federal, além daquele primeiro caso em que 4 parlamentares federais tornaram-se réus aqui no Supremo Tribunal Federal, em um recurso em habeas corpus que foi julgado nessa tarde, os ministros acabaram extinguindo a punibilidade de um parlamentar, acusado de um parlamentar federal, acusado de estupro em razão da retratação feita pela vítima. Nesse caso, tratava-se de um recurso em habeas corpus em que o Ministério Público Federal questionava a decisão do ministro Dias Toffoli em relação, determinando o arquivamento por conta dessa retratação e, consequentemente, a extinção da punibilidade, mas o Ministério Público queria ver modificada essa fundamentação para o arquivamento. Não havia dúvidas, isso o ministro Dias Toffoli, durante o julgamento, deixou bastante claro, que todos concordavam com o arquivamento daquele inquérito, daquela denúncia. Mas os fundamentos eram razoáveis para o Ministério Público que se fossem modificados para um possível surgimento de novas provas, haver a possibilidade do Ministério Público propor uma nova investigação ou talvez uma nova denúncia. E nesse caso, com a fundamentação dada para o ministro Dias Toffoli, isso não seria possível. O julgamento foi decidido por votação majoritária, já que o ministro Edson Fachin entendia que as razões trazidas pelo Ministério Público deveriam ser acatadas, mas acabaram negando o provimento e mantendo a decisão do ministro Dias Toffoli em determinar o arquivamento da denúncia com a extinção da punibilidade desse parlamentar federal. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, não é, Karina? Dá para destacar algumas coisas aí que serão discutidas para a gente? Sem dúvida, Érica. Na pauta de julgamentos de amanhã, na sessão plenária do Supremo, em que os 11 ministros se reúnem para discutir temas da maior relevância para a nação, matéria política e eleitoral é o assunto dominante da pauta. São 4 processos na pauta dirigida, já disponíveis no site do Supremo Tribunal Federal, mas 3 ações envolvendo essa matéria eleitoral. Um deles trata-se de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação específica que só cabe aqui no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se questionam decisões do Tribunal Superior Eleitoral que tem entendido, e a jurisprudência vem se firmando nesse sentido, de que ele, Tribunal Superior Eleitoral, é o órgão competente para processar e julgar todos os recursos que envolverem, recursos contra decisões de expedição de diplomas de parlamentares, sejam estaduais ou federais. E o argumento aqui é que isso violaria diversos princípios constitucionais, como o princípio do juiz natural, o princípio do contraditório e da ampla defesa, já que, começando esse recurso diretamente no Tribunal Superior, haveria o que a gente chama de supressão de instâncias, ou seja, não haveria a chance de se discutir aquela decisão da Justiça Eleitoral em segunda instância para depois chegar ao Tribunal Superior. Mas esse é apenas um dos assuntos da matéria política eleitoral. Outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionando a lei que alterou o Código Eleitoral, que é a chamada mini-reforma eleitoral, também estão na pauta de julgamentos. Como esse ano é ano de eleições, vamos aguardar o resultado desses julgamentos. Muito bem, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Lembrando que a partir de agora a gente se encontra com você aqui nessa bancada às terças, quartas e quintas, hein? Exatamente, encontro marcado nesses 3 dias. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. Até amanhã. Amanhã. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou que a Justiça Estadual de São Paulo examine o pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar de uma mulher presa em flagrante em janeiro, por tentar entrar em um centro de detenção provisória para visitar o marido com 8 gramas de maconha. Ela é mãe de um bebê, ela era mãe de um bebê à época que tinha apenas 1 mês. Na audiência de custódia, a prisão dela em flagrante foi convertida em preventiva e a Defensoria Pública não conseguiu reverter a decisão nas instâncias seguintes. No exame do caso, o ministro Edson Fachin assinalou, no caso específico, a possibilidade de constrangimento ilegal, situação que autoriza a concessão de um habeas corpus de ofício. Seguindo o entendimento da segunda turma do Supremo, que garantiu a presas grávidas e mães de recém-nascidos e crianças menores o direito de prisão domiciliar. Mesmo não conhecendo do habeas corpus, o ministro concedeu a ordem de ofício e determinou que a Justiça de São Paulo reanalise o caso conforme entendimento da segunda turma do Supremo. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização para um motorista de uma companhia de ônibus no Paraná. Ele era pressionado por fiscais da empresa a exceder a velocidade. Tudo para cumprir metas estabelecidas. Na ação contra uma empresa de transportes urbanos de Foz do Iguaçu, no Paraná, o motorista afirmou que os fiscais o pressionavam para exceder a velocidade e assim cumprir o itinerário, no tempo estipulado.
Ficou provado ainda que o trabalhador era punido pelas condutas incitadas pelos próprios fiscais. As advertências com o nome dele eram exibidas em murais na sala de tráfego e assim todos ficavam sabendo. Na Justiça Trabalhista, a empresa negou a conduta. De acordo com a defesa, as punições ocorreram pela clara resistência do empregado em se adequar às normas de conduta no trânsito. Mas o TRT do Paraná entendeu que ficou configurado dano moral. O regional entendeu ainda que era dever do fiscal controlar e fiscalizar a conduta do subordinado. A empresa então recorreu ao TST. Para o relator do recurso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, não houve equívoco da instância anterior. A decisão foi unânime. A empresa deverá indenizar o motorista em R$5 mil. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a gente fala da tecnologia que envolve as eleições no Brasil. Segurança, confiabilidade, transparência, esse é o objetivo. Por 5 votos a 0, a STJ decide pela rejeição do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. Na sessão, os ministros da 5ª turma foram favoráveis ao entendimento do STF, que permite a execução da pena depois da condenação em segunda instância. O julgamento começou com a leitura do relatório do ministro Félix Fischer, relator do caso. Ele destacou a condenação e a majoração da pena pelos desembargadores do TRF4 e também os pontos levados pela defesa, como o fato de Lula ter respondido à ação penal em liberdade e de ser réu primário. Em seguida, falou o advogado de defesa do ex-presidente. Sepúlveda Pertence disse que a decisão do TRF4, além de violar a presunção de inocência, ofende a exigência da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Depois de citar histórico de decisões do STF sobre admissão de execução imediata da pena após condenação em segunda instância, o subprocurador Francisco de Assis Vieira Sanseverino, que falou em nome do Ministério Público, afirmou ser necessário adotar o mesmo tipo de posicionamento no caso do ex-presidente. Ao votar, o ministro Félix Fischer destacou que não há arbitrariedade em determinar o cumprimento imediato da pena, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, o princípio da presunção da inocência não é suficiente para impedir a execução da pena. Por unanimidade, os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik seguiram o voto do relator e negaram habeas corpus preventivo para evitar a prisão do ex-presidente. Além de ressaltarem que após a condenação em segunda instância o STJ não avalia mais o mérito do julgamento com o reexame de fatos e provas, os ministros da 5ª turma afirmaram que a Corte tem exercido seu papel de uniformização da lei federal, mesmo o tema sendo de natureza constitucional. Sobre a prisão, os ministros disseram não ver a chance imediata do cumprimento da pena, já que os desembargadores do TRF4 ainda não apreciaram os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente. E concluíram que se a prisão for decretada após o julgamento dos recursos, com base em posicionamentos do STF de 2016, a decisão não pode ser considerada ilegal. Eleições 2018, na segunda reportagem especial da série sobre a urna eletrônica, vamos ver o que o funcionamento parece simples, mas envolve um sofisticado sistema de segurança. Tudo para garantir transparência e confiança nas eleições brasileiras. A eletrônica pode até parecer simples, mas tem muita segurança envolvida. Para começar, o ecossistema da urna. Para funcionar, o aparelho usa uma série de programas. A votação só acontece se todos os sistemas estiverem funcionando normalmente. São um conjunto de programas, sistemas que fazem a urna funcionar. Eles são independentes entre si, né? De forma que se um não funcionar, a urna não funciona como um todo. Eles são ligados entre si. A urna reconhece se tem alguma coisa estranha lá e para. E ela começa na carga e termina na eleição, e todos aqueles passos têm que ser perfeitamente corretos. Caso contrário, a urna não vai adiante.
Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ainda desenvolveu o registro digital do voto. Toda vez que o eleitor aperta o confirma, são gerados 2 arquivos. Um vai para o sistema, que irá processar os dados e dar o resultado das eleições. O outro é o registro digital do voto, uma espécie de tabela com os votos digitados na urna. Para impedir a identificação de quem votou, as informações são embaralhadas e armazenadas. Segurança, confiabilidade, transparência, esse é o objetivo. Ainda há outras medidas para garantir a segurança do voto. A cerimônia de assinatura digital, quando representantes de partidos e da sociedade civil podem checar os programas da urna antes dos equipamentos serem lacrados. A votação paralela, uma eleição simulada e gravada para assegurar que o voto digitado é o voto computado. E o boletim de urna, um relatório emitido assim que a urna eletrônica é encerrada e que também permite a conferência por qualquer interessado. Além de tudo isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, também anunciou que agora, em 2018, vai ser possível fazer uma auditoria nas urnas eletrônicas no dia da votação. 1 hora antes da abertura das sessões eleitorais, integrantes da sociedade civil vão poder verificar os sistemas instalados na urna. Esse programa que vai rodar ou funcionar na urna para auditar, ele pode ser, inclusive, desenvolvido pelo próprio interessado, pelo partido político, né, para dar mais transparência. Claro que ele será analisado antes pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade daquele programa que vai rodar ali. A segurança da urna eletrônica brasileira é reconhecida internacionalmente. Amanhã você vai ver que visitantes do mundo inteiro vêm ao Brasil para conhecer o sistema eletrônico de votação. E agora nós vamos à redação do Jornal da Justiça com a repórter Catarina Martorelli, que traz as últimas notícias de destaque nas redes sociais. Catarina, boa noite. Quais são as novas? Oi, William, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Vamos então a esse resumo do que está se destacando agora nas redes sociais. Olha só, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro já têm novos chefes. São Luiz Cláudio Laviano, que foi comandante do BOP, agora é o chefe da PM, e o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da divisão de homicídios, que assume a Polícia Civil. A orientação da Secretaria de Segurança é para que os novos chefes priorizem a valorização profissional e fortaleçam o sistema de segurança. A Justiça Federal de São Paulo decretou o sequestro de 25 milhões de ações da JBS, em substituição ao seguro garantia que o grupo tinha se comprometido a apresentar na ação penal em que os envolvidos são réus. A troca do seguro pelas ações foi aplicada no último dia 28 pela 6ª Vara Criminal Federal. O Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a venda de cerveja nos estádios e ginásios do estado. A decisão atende a um pedido do Ministério Público e suspende em caráter liminar a lei estadual que autoriza a venda. Cabe recurso nessa decisão. E a Polícia de São Paulo prendeu o integrante de uma quadrilha de estelionatários em Guarujá, litoral paulista. Pelas investigações, o grupo fazia contratos de compra e venda de veículos de luxo, lanchas e motos aquáticas de maneira fraudulenta. Pelo menos 3 outros integrantes estão foragidos. Por enquanto é isso e a gente convida mais uma vez todo mundo a conferir as notícias do Supremo no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã e continue com a programação da TV Justiça.